Moisés é aquela coisa toda. Por que demorou tanto para anunciar? Porque tem assinatura que vem de fora, a alfândega, como o País pontuou, como o Alex Santiago falou também. Por isso que demorou um pouquinho pro anúncio oficial. É um jogador que é brasileiro, mas que tá vindo do México, mesmo que tenha passado pouco tempo por lá, mas ele tinha, o Cruz Azul tinha os direitos do Moisés, por isso que demora mais um pouquinho esse tipo de transação. Mas a vantagem do Moisés era voltar, a vantagem do Fortaleza era contar com o jogador. A gente já tinha falado na semana passada que o Cruz Azul estava negociando, que o Fortaleza tinha avançado e o acerto já estava praticamente certo e que os dois, o desfecho dessa negociação seria com o Moisés voltando para o Fortaleza em uma compra definitiva, que foi o que aconteceu. 100% dos direitos do Moisés são do Fortaleza, voltam a ser do tricolor do PC a partir de agora. Negociação aconteceu da seguinte maneira: o Fortaleza, ele tinha ainda $1,8 milhão para receber ainda da venda do Moisés, porque o Cruz Azul havia pagado à vista $3 milhões. Ao todo, a venda foi de 4,8 milhões, o que representava 24,5 milhões de reais na cotação daquele momento que aconteceu a venda de maio de 2023. Então, esse valor foi o valor total da transação, que o Fortaleza chegou a receber $3 milhões, que foi o valor que o Cruz Azul pagou à vista, cerca aí de 15,3 milhões de reais na cotação também da época, foi esse valor que o Fortaleza recebeu. Agora, durante as negociações, o Fortaleza conseguiu pagar o valor de $2 milhões em parcelas, $2 milhões que hoje corresponde a 9,7 milhões de reais na cotação de hoje, em parcelas divididas em 2 anos. E por que 2 milhões? Porque ainda tinham 1,8 milhões de reais do Cruz Azul para serem pagos, que não serão mais pagos pela equipe mexicana. E aí, o valor da transação total da compra do Moisés de volta à Fortaleza, que seria de 3,2 milhões de dólares, vira de 2 milhões, porque esse valor foi abatido, né, das parcelas que o Cruz Azul ainda teria que pagar e, claro, não serão mais pagas. Esses 2 milhões, como eu disse, 9,7 milhões de reais na cotação atual, vão ser pagos parcelados, divididos em 2 anos. Além disso, é importante a gente ressaltar também que o Fortaleza, no anúncio, destacou que, além desses valores, ainda tem metas dentro desse contrato que vai também beneficiar a equipe mexicana. A gente não sabe quais são essas metas que o Moisés tem que cumprir, mas que elas existem dentro do contrato. Vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Moisés tem que fazer, se fizer 20 gols na temporada, o Fortaleza tem que pagar um valor determinado para o time do Cruz Azul. Então, esse valor ele pode aumentar devido a essas metas que estão estipuladas dentro do contrato, que, claro, repetindo, a gente não tem informação de quais são essas metas. Mas os valores divulgados foram esses, $2 milhões pagos parcelados durante os próximos 2 anos, e o Moisés atuando novamente com a camisa do tricolor do PC. Em resumo, Breno Rebouças, o Fortaleza, quando vendeu o Moisés, vendeu por um valor acima, e agora, cerca de 6, 7 meses depois, recompra o jogador. Muita gente pode pensar, deu uma coisa pela outra. Não, no final das contas o Fortaleza acabou ainda tendo um retorno financeiro nesse período, pelo menos com esse asterisco que nós chamamos a atenção. 3,8 milhões de dólares é o valor da transação atualmente, porque, como a Marta bem destacou, na negociação do Fortaleza ao Cruz Azul, o time mexicano ainda tinha 1,8 milhão, 1 milhão e 800 mil dólares parcelados que deveriam ser pagos, e que o Fortaleza anulou esse 1,8 milhão, abriu mão, e aí vai dar mais 2 milhões de dólares. Mas, no final das contas, o Moisés vem por um valor abaixo, tanto pelos valores absolutos como pela cotação do dólar, que hoje o dólar está mais baixo. Quando o Fortaleza vendeu, o dólar estava mais valorizado do que está hoje. Isso. Então essa situação cambial acaba interferindo também. Mas que a gente sabe que o Moisés é um bom jogador, isso é indiscutível, Breno. Chega para, acho, até ser titular ali no primeiro momento no lado esquerdo do ataque, mas pelos valores envolvidos, bom negócio? Eu acho que sim. Nesse momento, como você falou, a transação faz com que o Fortaleza tenha lucrado ainda $1 milhão e por essa diferença também do valor do dólar. Óbvio que, como a gente não sabe quais são as metas e o que tem estipulado para o Fortaleza pagar caso o Moisés bata essas metas, esse valor pode subir e pode acabar até chegando próximo do que o Fortaleza vendeu. Porque a informação inicial era de que o Cruz Azul queria exatamente o valor que ele vendeu para revender o Moisés ao Fortaleza. Então, quem sabe esses valores estipulados aí nas metas estabelecidas cheguem a esse valor de venda. A questão é que isso vai acontecer só depois de 2 anos, gente. Em 2 anos, o Moisés pode ter entregado já muita coisa, esportivamente falando, pro Fortaleza. Então, vai acabar valendo a pena se realmente o Moisés voltar a ser aquele jogador que o torcedor conheceu, né? Aquele Moisés que fazia diferença no Fortaleza. E outra, esse pagamento do Fortaleza vai ser diluído durante 2 anos, esse pagamento de $2 milhões. Portanto, eu acho que o Moisés pode até se pagar, a depender do que ele fizer. Se ele faz gols importantes, por exemplo, que valem classificações em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, ele pode até se pagar. Esse retorno pode até acontecer
acontecer, o Fortaleza pode até compensar uma coisa pela outra. Então eu entendo que o negócio foi bom pro Fortaleza. Acho que o Tricolor achou uma boa saída pra trazer de novo o Moisés. A gente já tinha falado aqui que ele tinha uma carta na manga, que era o fato dele ter ainda 2 parcelas a receber do Cruz Azul, porque era muito simples. Você poderia chegar com o Cruz Azul, é o seguinte, Exatamente. você não me paga, a gente abate aqui o valor. Era uma carta que o Fortaleza tinha na manga, em referência, em comparação, melhor dizendo, a outras equipes que queriam o Moisés. E tinha uma outra situação que era a vontade do Moisés de voltar pro Fortaleza. Você junta o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. O Fortaleza queria o Moisés de volta, o Moisés estava louco pra voltar, e se queria voltar pro Fortaleza. O Cruz Azul não queria a presença do Moisés lá, porque ele não conseguiu se adaptar, não foi bem no futebol mexicano, e aí todo mundo se entendeu, e eu acho que os negócios foram bem feitos. Eu repito, por mais que esse asterisco que tem lá nos 3,8 milhões de dólares, por mais que ele venha a chegar mais perto, ou se equiparar aos 4,8 milhões que o Fortaleza vendeu, e aí o André ainda destacou a questão da diferença do preço do dólar de uma hora para outra, mas eu repito, por mais que isso possa chegar com o estabelecimento das metas, ainda assim o Moisés, se tiver esse bom rendimento que ele teve na primeira passagem pelo Fortaleza, pode até se pagar e o investimento vale muito a pena. Acho que por hora, por esse instante, o Fortaleza fez o melhor negócio possível. Eles conversam sobre essa possibilidade do Santos vir jogar aqui no Fortaleza. O Tricolor do PC tem sim um interesse real em trazer ele para a próxima temporada como um reforço depois da saída do Fernando Miguel, e o Flamengo também tem interesse em negociar, mas o Clube Carioca só quer negociar o Santos por venda, maneira definitiva, ou seja, o Fortaleza tem que comprar o Santos do Flamengo, e aí é que entra toda a negociação, toda a conversa, questão de valores, tudo isso, mas de fato, né, o Santos perdeu o espaço no Flamengo, ele não conseguiu atuar da maneira que se esperava que ele fosse atuar no rubro-negro carioca, mas lá no rubro-negro paranaense, no Atlético Paranaense, ele fez uma grande passagem. Como você falou, foi considerado o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. De 2019. De 2019. Esteve complementando. na seleção olímpica, do ouro olímpico do Brasil. 2020. Ele jogou Copa Sul-Americana, ele jogou Libertadores, ele foi campeão com o Atlético Paranaense da Sul-Americana. Então, é um goleiro com muita experiência e é isso que o Fortaleza quer. E é o perfil que o Fortaleza procura e é uma oportunidade de elevar ainda mais essa posição ali junto com o João Ricardo, de ter 2 nomes brigando pela titularidade. Eu acredito, André, já entrando mais na parte de dar opinião, que o Santos chegando vai ser muito parecido com o que aconteceu nessa temporada com a chegada do João Ricardo. O Fernando Miguel era o titular da posição, mas todo mundo ficou naquela. João Ricardo chegando, o João Ricardo que vai ser o titular. E foi o que naturalmente aconteceu aos poucos. Eu acredito que se o Santos, de fato, fechar com Fortaleza, ele vai assumir a titularidade em algum momento da temporada. Eu tô contigo, Marta. O Santos, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e em 2021, que foi campeão da Copa do Brasil em 2019, ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2019, foi eleito o melhor goleiro da Copa Sul-Americana em 2021 e o melhor goleiro da Libertadores em 2022. Breno Rebouças. Não tem o que discutir, André. Estamos em 2023. Eu queria entender qual é o torcedor do Fortaleza que não aprovaria a contratação do goleiro Santos. Pois é, cara, eu acho que algumas vezes tem essa situação, sabe? O Fortaleza vive um momento espetacular nos últimos anos, vai para o 6º ano seguido de Série A, todo ano tem que conseguir entregar alguma coisa diferente a mais ao torcedor, mas é preciso entender. O Alex Santiago veio aqui antes de ontem, enfim, e falou e mostrou as dificuldades que eles vão encontrar no ano que vem por questões de orçamento. Tem times aí com SAFs que vão entregar orçamentos altíssimos que só pra parte do futebol vão ser quase o orçamento que o Fortaleza tem pro ano todo. Você não pode chegar numa altura dessa do campeonato e achar que o Santos não é um goleiro que agrega ao Fortaleza. É claro que ele agrega, e eu digo mais. O Santos, chegando pra mim, ele é titular do Fortaleza. Ele briga com o João Ricardo, claro que o João Ricardo hoje é titular, mas eu vejo muito mais chances do Santos se firmar como titular se o Fortaleza conseguir fazer essa operação de trazer o jogador. E como a Marta falou, por compra, né? Não é tão simples. Quando ele foi comprado pelo Flamengo, foi por 3 milhões de euros, dava mais ou menos ali, foi o quê? Uns 15 milhões de dólares na época, né, Marta? Acho que foi isso. De reais na época. De reais. Então, se o Fortaleza conseguir executar essa compra e trouxer o Santos, ele tá trazendo pra investir. Ele tá trazendo pra que ele seja titular. Não vai trazer um cara do quilate do Santos, o Pedro do Santos, pra ser mais um no time. Não, vai trazer pra brigar por titularidade e com a possibilidade muito alta dele se firmar na titularidade da equipe do Fortaleza. Pra mim é um goleiro que agrega muito e se o Fortaleza trouxer, tá trazendo um cara de uma prateleira altíssima do futebol brasileiro.